É hora de falar quem tá vivo. Porque quem tá morto, machuca. Só em sessão espírita agora. Machuca, mas... Que isso, tô brincando, tá? Olha só, preparação do Clube do Remo lá no Baianão. O jogo vai ser no estádio na Casa Azulina. E os ingressos, meus amigos, estão esgotados, tá? Já tá dando gol, meu amigo, antes de... Está sold out o Clube do Remo. Não tem mais ingresso pra ninguém. Vai ter gente se pendurando no refletor do estádio pra ver esse jogo. Não subam na cabine pra ficar ao lado do João Vanderlei. Mas é isso, meus amigos. Preparação do Clube do Remo tá aí. E vamos começar a tentar projetar esse jogo aqui, porque esse Remo e Atlético, cara, pode deixar o Remo até na vice-liderança. Só um detalhe, João, do Campeonato Brasileiro. Só um segundinho, Michel já, ô Mataus. Olha só. O Remo tem a probabilidade que é a seguinte, tá? As duas probabilidades de G4, vou ser mais tranquilo aqui, de G4 pro Remo. São as derrotas do Criciúma para o Avaí em Florianópolis e um empate entre Goiás e Chape em Goiânia. Se esses três resultados acontecerem, isso casados, é claro, a vitória azulina, sim, o Remo salta pro segundo lugar. O segundo lugar no campeonato. Não emociona o Val. Ou seja, nessa rodada, o Leão pode subir até 4 posições. Mas se perder para o Atlético, pode ser superado pelo Atlético Paranaense, que enfrenta o Coritiba no Clássico Estadual. E para o Cuiabá, que visita o Botafogo em Ribeirão Preto. Portanto, meus amigos, amanhã é final de novo, né? E o Guto Ferreira falou, né? Disse que é mais uma final que o Remo tem pela frente. Porque é um jogo importantíssimo. E os 3 pontos contra o Atlético valem a mesma coisa que os 3 contra o Paysandu, os 3 contra o Cuiabá. Então é um resultado que o Remo precisa ter. E é um jogo que o Remo ele tem que tomar cuidado, e aqui vale muito do que o Marcos Braz falou, inclusive repetiu ontem aqui, que é a questão de, cara, beleza, o Remo ele consegue uma sequência histórica já de 4 vitórias em Campeonato Brasileiro. Parece pouco às vezes, mas é uma sequência difícil de se ter, mas são 4 vitórias que o Remo teve. Vamos pensar qual é o objetivo do Remo, é subir. Essas 4 vitórias deixam o Remo mais perto do objetivo, mas não fazem o Remo nem chegar ao G4. Então, se o Remo teve essas 4 vitórias seguidas e amanhã empatar com o Atlético e já cair de novo para sexto, para sétimo, oitavo, aí não vou dizer que não valeu de nada, mas já é uma quebra que também teve. Então, é claro que o torcedor precisa ficar, e muito nessa questão de oba-oba. Se o torcedor quiser... Tem gente aqui que tem medo de ser soberbo, de tudo mais, mas, pô, esse é o momento de ser. Você tá batendo perto do G4, tem que tá confiante. Mas, para esse jogo do Atlético, o Remo não pode se deixar levar por isso. Porque a gente já viu na Série B acontecerem coisas que o time, pô, e para mim é o maior exemplo disso. O Atlético Paranaense estava com 7 vitórias seguidas. Todo mundo já fala, pô, o Atlético Paranaense daqui a 2 rodadas já tá batendo na liderança. Onde é que tá o Atlético Paranaense hoje, João Vanderlei? O Atlético Paranaense, nesse momento, está na 7ª posição com 49. E pode ficar a 6 pontos do G4, não é? Se perder para o Isso, se vencer vai a 52. Estaciona o Coritiba ali com 56. E se perder pro Coritiba... Pode passar o Goiás e o Novo Horizontino. Mas se ele perder pro Coritiba? Não, só o Goiás. Pode passar só o Goiás. Se vencer o Coritiba... Não, se ele perder para o Coritiba, aí ele pode ser ultrapassado pelo Cuiabá e pelo CRB. Pode estar em 9º lugar. Então, é importante valorizar as 4 vitórias seguidas. Mas eu fico com a fala do Marcos Braz. 4 vitórias não te colocam na história. O Atlético vem de 2 derrotas e um empate. Olha só, para você que ainda não comprou ingresso, eu fui checar aqui o site do Ingresso SA. A arquibancada já acabou, tá? A arquibancada já acabou. Acabou tudo. Mas tem ingresso para área das Mercês. 120 conto, cara. Tá aqui no site. Então, se você ainda não comprou, essa é uma oportunidade para você ir pro jogo aí, tá? Não vai ter carga para visitante não, né? Porque contra o Atlético Paranaense teve. Contra o Atlético não. Mas se o Atlético pedir, eles têm que... Mas quem é que vem? Não sei. Aí o torcedor... Às vezes é só pra incomodar. Os caras não vão lá. O Anderson tá falando aqui que ele vai lá secar. Ele já separou 120 lá. A turma falou que o Atlético deu uma subida, né? Sim. Mas nos últimos 2, 4, 6 jogos... Tá mal.
apenas uma vitória, né? Uma vitória, 2 empates e 3 derrotas. E o Marcos Ferreira tá falando que vem com 6 desfalques. E desfalques, tem muita gente aí lá na zona do rebaixamento interessada nesse jogo, hein? E não é o Paysandu. Justamente. Olha só, acabamos de receber uma informação aqui. Sávio não vai jogar. Sávio tá fora do jogo. Sopraram isso aqui no meu ouvido agora. Inflamação no tendão. Tendão, né? Tendão, tá fora, vetado pelo departamento médico, então o Jorge vai ser E o Alan? o titular. Vai no banco. Deve ficar no banco, né? Vai no banco. E os desfalques do Atlético são 5 por cartão. O Douglas Silva, bom lateral. Yuri Silva, na Série C foi bem. Fabrício Isidoro, desfalque sério pro meio de campo do Atlético. O Wellington Torrão, atacante, é um atacante muito rápido, tá fora, é uma ausência muito grande do Atlético. E o Alessio também. O Alessio, se eu não me engano, é de Cabo Verde, não é, João Vanderlei? Isso mesmo. E o Maxi, que não é o Maxi Souza, mas é um grande atacante, que deu um trabalho danado, acho que foi pro Remo ou foi pro Paysandu lá? Não lembro agora, mas o Maxi também tá fora por lesão. E o zagueiro Edson, que não é aquele que foi dispensado do Botafogo de Ribeirão, também tá fora. Quem deve ganhar a oportunidade do time do Atlético? O Wesley Gasolina, o Cauã Lindes, David Braga e o Alasson Carioca. Então são essas opções aí do treinador Fábio, Rui Duarte, o português do Atlético. E pro Remo, meus amigos, a gente já sabe que não vai ter o Sávio, mas tem Marcelinho, né? O Marcelinho. O Nakamaku tá batido, não vai do mesmo jeito. Dito isso, ele vai sentar lá no banco. Mas eu sempre achei o Pedro Pedro Costa seguinte, bom jogador. E aí é o seguinte, Nathan Santos vai ficar fora da relação, será? A gente vai ser opção. A gente vai saber até hoje à tarde, né? Aliás, deixa eu trazer, não sei se vocês chegaram a ver e parabenizar o Cadu Furtado. O Cadu Furtado veio ontem aqui, para quem não conhece, é o analista de desempenho do Remo hoje. 1-2, né? 1-2, né? E é um cara de confiança do Marcos Braz. E aí tem uma postagem, eu não sei se foi dele ou se foi do Pedro Costa, mas enfim, ao final do jogo, o Pedro Costa chorando próximo a ele falando algumas coisas pro Pedro Costa, no sentido do quanto que ele demorou para ter a oportunidade, do quanto que o Cadu incentivou ele a não desistir e esperar o momento dele que iria chegar. Porque quando a oportunidade veio justamente nos jogos mais importantes, né? Exatamente. E aí o Lucas Zé está falando que tomou 2 gols em cima dele, mas você jogar contra o Garcês e conseguir fazer a partida que ele conseguiu fazer, sem ter ritmo de jogo, sem estar jogando praticamente na temporada. E o gol do Wendel não foi em cima dele, né? O gol do Wendel ali é um bate-rebate, é um gol de o primeiro gol, né? Tudo bem, até concordo, né? Uma falha de marcação, mas o Marcelino já teve esse tipo de falha, o Natan já teve. Gol, pra mim, é culpa de quem deixa cruzar, que é muito difícil lá na área. Tu tá numa direção, essa aí é física, o cara vem na outra, tu não vai conseguir. Vem igual uma flecha, vai ter que adivinhar onde a bola vai. Isso, aí, exatamente. Nem o Cafu. Mas enfim, cara, e aí é bem legal, cara, esse tipo de situação, porque mostra primeiro, né, o envolvimento dos caras, o quanto que... Aí o Pedro Costa agradeceu, falou que ele foi muito importante, então só para fazer o registro mesmo desse fato aí, bem legal. Mas acredito que o Pedro Costa, apesar da boa... E para mim ele fez uma boa atuação, mas o Marcelinho é titular. Eu nunca vi o Pedro Costa jogar mal, assim. Verdade. Teve um jogo, eu não lembro qual foi, que trataram como se ele tivesse acabado com o Remo. Eu nunca vi ele isso, jogou cara. contra o CRB. Foi um jogo que ele se destacou. Antes disso, teve um jogo, acho que foi fora de casa também. Lá quando ele entra, naquele primeiro momento que ele entra, que eu nunca vi ele terrível, assim, como tentaram encaixar nele. Mas, cara, é aquilo, né, cara? Tu não vai ter 11 jogadores nota 10. Foi contra o Atlético Paranaense, será? Acho que foi nessa sequência. Teve um jogo antes ou depois desse contra o Atlético? Ele joga contra o Atlético Paranaense, joga os 90 minutos, inclusive dá uma assistência. O Charles está falando Atlético Paranaense. E joga depois contra o Atlético fora também. Foi esse contra o Atlético, ele tomou um banho do menino lá de correria,
que chega uma hora que ele não aguentou mais. Eu acho que ele até troca o lateral. Meu amigo Smith. Mas, tipo, ele tava enfrentando um dos melhores atacantes nesse quesito. Mas o cara, aquele cara que ele é o nota, o torcedor pode não gostar, mas às vezes teu time tem mais jogador nota 6, nota 5,5 do que jogador nota 8, nota 10, sabe? E então é isso. Os times normalmente que sobem, não tem 11 craques, não tem 10, não tem, às vezes tem 1, 2 no máximo, e tem jogadores, jogadores que são acima da média, e tem jogador que é pro sistema, cara. Hoje, eu tô realmente muito curioso para saber o que o Guto vai fazer com Pedro Castro e Caio Vinícius. Porque, em teoria, meritocracia, o Pedro Castro vai ser titular, ao lado do Caio Vinícius. E aí, como é que ele vai fazer? O Caio tem 5 participações em gols nos últimos 4 jogos. Será que vale a pena dar uma segurada nesse cara que está iluminado? Te garantiu pelo menos 3 vitórias diretamente. E tem uma outra grande dúvida, que aí, cara, e aí eu não sei se vai ser por sistema, se vai ser por jogo, por adversário. O Remo hoje tem 2 vagas para 3 caras, que são Pedro Rocha, Nico e Diego. Diria até que tem 2 vagas tem uma vaga para 2 caras, que é Nico e Diego. Como é que ele vai fazer? Será que vale a pena tu colocar o Diego como meia e tirar o Pana do time? Será que vale a pena, como o Paulo Fernando já trouxe a opção, né, de tirar o João Pedro, que tem uma outra função que não é a do Pedro Rocha? Pra mim, minha opinião, não é porque o Pedro Rocha faz gol que ele tem que ser centroavante. Então, são coisas que não necessariamente são direto. Temporada do Remo, com perdão da palavra, o respeito, né? Apesar de tudo isso, mas, cara... Com todo respeito, como diz Michel, você colocar o Pedro Rocha pra fazer pivô, cara... Ficar jogando contra dois zagueiros que são o dobro do tamanho dele, e o Pedro Rocha não tem a força física pra ficar ali batendo cabeça com o zagueiro. Ele é bom no mano a mano, ele é bom em situação de progressão, de pegar de frente a bola, e pra mim, de cortar pro meio e chutar. Pra mim, o Pedro Rocha ele tem que participar o tempo todo do jogo, tipo, ajudar na fase inicial de construção, aparecer como opção, ajudar na fase intermediária de construção, ajudar na fase final de construção, porque, o cara é o craque do time. Então tem que fazer esse craque participar do jogo. Eu lembro, por exemplo, quando falava, e aí não comparando qualidade jamais, até porque hoje o Pedro Rocha joga mais que ele, como diz nosso amigo. Eu não lembro quem foi que falou em relação ao Messi lá atrás, tu não podia deixar o Messi fora da partida, porque ele ficava desligado do jogo. Então, é um cara que te ajuda o tempo todo. Então o Pedro Rocha pro Remo, não que ele seja o Messi, mas que ele é um cara que ele tem tanta qualidade que se tu der a bola no pé dele, ele vai fazer alguma coisa. Então, pra mim, quanto mais tempo a bola tiver no pé dele, mais a probabilidade de sair alguma coisa. Então, tu tem que valorizar o Pedro Rocha. Pra mim, tem que ajudar na fase de construção, tem que voltar sim para ajudar nessa fase, para gerar espaço, para criar espaço, porque ele é o cara acima da média. O cara acima da média, que tem vigor físico, ele não é um cara de 37, 38 anos, que pro futebol já é mais pesado. Então esse cara, ele te ajuda, e o Pedro Rocha, ele ajuda na marcação também. Então tu tem que valorizar esse cara, e para mim tem que potencializar ele. Dito isso, não vejo o Pedro Rocha sendo centroavante, continuo com também ele pela esquerda. Não vejo o Nico saído do time. E isso não dá espaço, por exemplo, pro Hernandes entrar no meio de campo e nem tu chega no Diego, ponta, olha, fez aquele gol lá, pai dega, mas... Botou a gente no campeonato de novo? Não, porque eu tô pensando porque eu tô pensando na questão tática, sim, cara. Eu também. Por isso que o Guto ganha muito. A questão, no meu ponto de vista, para esse jogo, por tudo que aconteceu, o simbolismo todo, o Diego vai ser titular. Porque, no lugar do Nico. Até porque o adversário, ele não te exige tanto como os adversários que o Remo já enfrentou. Depende. O Atlético não é o Atlético Paranaense. Mas em contra-ataque, por exemplo... É um time chato. É mais que o Atlético vai... Mas aí, contra-ataque, tem cara lá atrás para resolver, pô. É um time que vem com a linha abaixo e vai tentar uma estocada ali. Então, acho que tem espaço, sim, para o Diego entrar nesse time. Não precisa de todo mundo correndo para marcar. Se tinha um jogo pro Nathan Camargo ficar fora, o jogo é esse. Mas aí é o seguinte, se você vai deixar ali o Hernandes aberto na direita, você tem que colocar um pouco mais de poder de marcação no meio de campo, né? Porque criatividade na frente vai ter de sobra, cara. Acho que é isso que ele vai fazer, ele vai botar Caio e Pedro Castro e vai pro pau.
Cara, Acho E que é quem, isso. quem é o terceiro homem ali do meio? O Pana. sinceramente, pensando nisso desde que, Porque o time não- desde que o Diego fez o gol, eu tô porque- pensando como é que o Guto vai arrumar aí rapidinho, João. Porque o time não pode ficar desequilibrado. Cara, Não vai ficar bora desequilibrado. pegar o contexto Guto É o Ferreira. Atlético, gente. Bora pegar o contexto Guto Ferreira. Quais são eu não vou nem colocar 3, eu vou colocar 2. Quais são os 2 jogadores mais impactantes do Remo desde que chegou o Guto Ferreira? Desde que chegou o Guto, Caio Desde- Vinícius. Nico e Caio Vinícius. Pra mim não faz sentido. Hoje não faz sentido tirar o Nico do time. Desculpa, não faz sentido tirar porque o a gente Nico tá do falando time. aqui do gol do Hernandes e Mas tudo eu tirava. mais. Mas o Nico é quem vem dando assistência, cara. A jogada do Remo hoje, que vem funcionando. Nico levando a bola pela direita, Não, gente. cruzando antes da grande área e o Caio Vinícius cabeceando, pô. O Nico deu a volta por cima, ele mostrou que pode ser útil e tal, tá indo bem, né? Tá melhorando, mas o Diego tem que ser titular. Depois do gol que ele fez, não, lá. E se ele for com Caio Vinícius, Diego e Pana? Não, isso não. Aí Pode eu ser- já pode ser acho Caio- que desequilibra um pouco o Caio, time. Pedro e Diego. Ele pode de repente botar o Pana pra dar uma descansada. Porque Mas- se a gente for falar porque a gente for falar de justiça, o Nico também vem sendo mais importante em número de jogos, mais do que o Diego Hernandes. Pra cara. mim, o Se ele Diego for, eu acredito que o Guto ele tem convicções muito bem definidas. Eu acredito que um gol, apesar dele ter sido muito importante, ter ganhado o jogo de uma forma espetacular, acredito que isso não vai quebrar a convicção do Guto Ferreira. Eu continuo achando, eu defendo ainda que o time ainda jogue ali mantendo o Nico aberto pela direita por causa justamente desse equilíbrio de marcação, cara. Porque o Nico ele se doa, ele faz algo ele faz algo melhor do que o Hernandes, que é justamente fazer essa recomposição e ter velocidade para atacar e conseguir dar assistência também. Pra mim, Não desmontaria, não desconfiguraria o time no Remo para esse jogo contra o pra mim não Atlético. significa desconfigurar, mas a sua opinião é essa, Pesa. beleza, tá tudo certo. A minha já é um pouco diferente. Eu faria Caio, Pedro, Pana, Diego, Pedro Rocha e João Pedro. E só pra responder a galera, ele teve os 2 comentários dos que eu vi. Acho que tá ali o Luiz, né? Se o João Pedro tá sendo -1 no elenco. Não, é que é porque a característica do João Pedro é pra gerar profundidade, ou seja, empurrar a defesa pra dentro da própria área e também te ajudar ali no pivô, coisa que ele já conseguiu fazer. E o Guto já citou isso, que ele é pra potencializar os pontas. Então, um cara pra potencializar os pontas, pra ser o arco muitas vezes, é também o João Pedro. Então, essa é a função dele. Por exemplo, dá pro Marrone fazer isso? Dá. Porque mas não é o principal dele. Dá pro Pedro Rocha fazer isso? Dá. Mas não é o principal dele. Vai acabar o ano e a gente vai estar na mesma discussão, cara. E eu não sei que tara é essa Qual da torcida discussão? do Remo também, de ter obrigação você ter o teu centroavante sendo o teu principal atacante. Pô, você não tá satisfeito com o que o Pedro Rocha tá fazendo, pô? E o Pedro Rocha é atacante, ele não é centroavante, mas é atacante. Não, O mas cara tem aí- 12 gols na Série B, Tá, pô. tudo bem, mas o meu centroavante pra mim tem que fazer gol. Se o meu centroavante não faz gol, tem alguma coisa errada. Centroavante é pra fazer gol. Giroud, Copa do Mundo Viseu, 2018. Que se lasque. Viseu, É exceção. Viseu, Davó, João Pedro. Todos esses já jogaram na posição de centroavante e eles foram eficientes como nessa temporada? Não, o futebol... Fazendo brasileiro- trabalho tático, fazendo trabalho sujo. E quem tá fazendo gol ainda é o atacante, é o Pedro Rocha, só que joga de No beirada. futebol brasileiro são pouquíssimos os centroavantes que fazem gol. Um deles Pois é é. o Pedro. Então pronto. Mas pra mim... Então se não E aí, tem... aí tu começa a pensar. Não, o Verrete. Aí vai. Beleza, mas pra mim, Não, eu te entendo, centroavante te entendo. tem que fazer gol. Centroavante pra mim Não, tem o que fazer mundo gol. ideal é esse. O ideal é que o centroavante faça o gol. Mas o real, o que tá acontecendo pro Remo, não é isso. E tá dando certo, cara. Ah, existem A várias responsabilidade, formas de jogar. a responsabilidade tá caindo em outros pés. Quem foi o artilheiro da Série B do ano passado? E já o quarto, Foi o Pulga, né? e já o Ponto quarto, esquerda. e já o quarto treinador do clube do Remo, e o Remo, a gente tá tendo a mesma discussão, cara. E eu acredito que fazendo tempestade até em copo d'água. Cara, o Lucas até fala ali, o 9 não tem que fazer gol, o ponta não precisa atacar, só defender. Cara, não é isso. Mas o centroavante, ele não tem, pra mim, não tem só a obrigação de fazer gol. Se tu tiver um centroavante que gera jogo e faz gol, ele vai estar no Barcelona.
vai estar no Manchester City, no nível regular, podemos dizer assim. Tem centroavantes que vão te ajudar só fazendo o gol, só tocando na bola para fazer o gol. Tem centroavante que vai te ajudar gerando espaço. Tem centroavante que vai te ajudar caindo para os lados. Tem centroavante que vai te ajudar não fazendo lá na frente, só assustando o zagueiro. Então, cada centroavante tem a sua característica. Cada jogador tem a sua característica. No futebol hoje, até talvez pela falta, diria até que de não sei como explicar, mas a gente não produz centroavante na base, a gente não tem mais esse cara da base. Quando o cara faz Todo gol, cara que é bom, rápido e habilidoso, joga ele pra ponta. Então se a gente não tá produzindo esse cara é grandalhão, ele bota logo ele de volante. E o Remo em nenhum momento da temporada foi desenhado pra jogar, pra mandar a bola pra centroavante. Até por exemplo, o Ítalo, por exemplo, como o Paysandu, por muito tempo foi desenhado pra fazer a bola chegar no Nicolas. E não conseguia. Fazer isso. Então mas não é isso, por isso cara. que eu acho que o Remo em nenhum momento desse ano foi desenhado pra centroavante fazer gol. Agora tu acertou, pra mim, né? Agora, depois de um ano inteiro. Porque pra mim é modelo de jogo. É modelo de jogo. Porque o Remo hoje não precisa que o centroavante faça gol. E tá tudo bem, tem várias formas de se jogar. Mas pra mim, a que me agrada é do centroavante fazer gol. Por quê? Porque, cara, o caso do Nicolas, que tava aqui. Todo mundo dizendo, não sabe fazer gol, o cara vai lá no Criciúma, tá lá com 7 gols já no Criciúma. E aqui não fazia gol. Escalação, senhores, 11h45 já estão pedindo aqui pra gente terminar. Escalação ideal de vocês, Mataus. Marcelo Rangel, Marcelinho. Kaique, Reinaldo, então. Cara, vai mexer nesse time, viu? Eu iria contar Sam e Kaique de novo. Sabe por que eu sei que ele vai mexer no time? quê? Porque na coletiva, ele disse que ele teve pouco tempo de um jogo pro outro e que ia começar na terça, que ia ter um dia praticamente pra treinar e tal, não sei o que. Então, que era... tchau pro Pana. Vai descansar, Pana. Não sei, cara, não sei. Não sei. Acho que ele vai mexer no time um pouco Jorge, mais que né? Acredito que ele vai com o Jorge na lateral esquerda. Jorge. Eu tenho dúvida em relação à sequência do Jorge, por exemplo, se ele vai já tá melhor em termos físicos e tudo mais. Meio de campo, Caio Vinícius, Pedro Castro. Para dar uma chance pro Diego, eu colocaria o Diego, mas apesar de não gostar o Diego de meia, mas encontra uma forma de jogadores trabalharem por ali. Nico, Pedro Rocha e João Pedro. Eu só tenho um ponto que aí vai contra mim mesmo. O Marcelinho de titular faz mais sentido ter com o Diego na ponta direita do que o Nico. Vamos caminhar com palpites, porque nosso tempo tá acabando. Mas você vai na mesma linha do Mataus? Rapidinho, vou com Pana no meio e o Diego na ponta no lugar do Nico. Seu palpite pro jogo de amanhã? E Klaus na zaga com Kaique. Reinaldo fora? Reinaldo fora. Klaus e Kaique. 2-0 Remo. Mataus. 1-0 Remo, gol de Pedro Rocha. 1-0 só? Aquele chute da entrada da área ali, o Atlético fechadinho. Vou de 2-0 também, tá? 2-0. 1-0 só nada, se o Remo ganhar tudo de 1-0 daqui pra frente. Tá tudo bem. Não, mas eu acho que vai ser 1-0. Eu acho que o Remo vai ter dificuldade pra furar. Vai ser uma festa no Bahia não, João Vanderlei? Tomara. Tomara. 11h47, meus amigos, vamos finalizando o programa por aqui, agradecendo demais a audiência de todos, lembrando que amanhã tem a transmissão da final do Campeonato Paraense Sub-20, ao vivo e com imagens no YouTube de Oliberal, tá? Também estaremos no rádio, a narração de Max Souza, reportagem de Luizinho Moura e comentários de Abner Luiz para Tuna e Paysandu, jogo único, decisão, para saber quem vai ser o campeão paraense da categoria ao vivo, direto do Estádio do Souza. Repito, o jogo é com imagens, tá? Estaremos na transmissão desse jogo aí. Amanhã tem Remo e Atlético às 8h30. A nossa jornada começa às 6h30 da tarde. Estarei na narração desse jogo. 6 horas. 6 horas? Começa a jornada? Meu amigo, é jogo grande, é leão. 2h30 então de pré-jogo pra você. O Souza estará no hotel, sairá do hotel acompanhando o ônibus, vai dentro do ônibus. Se bobear, ele vai lá no... fala besteira. 6 horas então começa o nosso pré-jogo. Estaremos. E às 8h30 a bola rola, obviamente. Vou estar na narração. Nos comentários Mataus Pauxis, né, Mataus? Felipe Campos. Felipe quer derrubar o amigo? Não, pensei que era você só. Pensei que era você. Reportagem de Michel Anderson e também de Rodolfo Souza. É isso aí, galera. Um grande abraço. Valeu. Já Pai Abner. É verdade. Teremos a previsão de Pai Abner também nesse final de semana. Para esse final de semana. Meio-dia, daqui a pouco vem liberar notícias. Valeu, galera. Até mais.